Hoje eu quero fazer uma reflexão filosófica sobre o estado do comediante Whindersson Nunes. Ele acabou de ser internado numa clínica psiquiátrica, aliás, ele se auto-internou numa clínica psiquiátrica, e eu quero falar, a partir do caso do Whindersson Nunes, de uma coisa mais geral, que é por que pessoas que alcançam sucesso e, inclusive, especificamente, por que pessoas que lidam com humor, com a comédia, têm essas dificuldades que não são novidades, que não são grandes casos de raridade. Meu nome é Vitor Lima, eu sou seu professor de filosofia de hoje e de sempre, e isto aqui não é filosofia. Ó, para quem não sabe, vou compartilhar aqui uma matéria com vocês. Tá aqui. Bom, o Whindersson Nunes foi internado numa clínica psiquiátrica, auto-internado, já há algum tempo, né? Semana passada, eu acho. E saiu em todos os jornais, saiu em todas as revistas e tal. E tem algumas matérias mais sensacionalistas, outras menos sensacionalistas a respeito do assunto. O humorista Whindersson Nunes chocou o público. Não chocou ninguém, né? Porque ele já vinha passando por esse problema há um tempo. Então não foi um choque. E ele já passava por dificuldade de depressão, por dificuldade de ansiedade. E a declaração da equipe foi que ele foi para cuidar da saúde. E aí, uma grande dúvida que muitas pessoas podem se perguntar é a seguinte: poxa, mas ele tem tudo, vamos colocar tudo entre aspas aqui, eu vou já esclarecer esse tudo. Ele tem dinheiro, ele tem influência, ele tem reconhecimento, ele não passa necessidade. Por que mesmo assim, a depressão se instala? E eu vou dizer para você que isso não é incomum em comediantes. Eu vou trazer dois casos aqui, que são um nacional, o outro internacional. Eu tenho alguma convicção que se você conhece o Whindersson Nunes, você conhece esses outros dois casos também. E um deles, eu descobri recentemente, inclusive, é alguém que eu já acompanho o trabalho, mas eu descobri recentemente que ele passou por isso. Vocês já ouviram falar no ator, um comediante, Ed Gama? Ele foi recentemente a um podcast e ele deu a seguinte declaração. Eu queria assistir com vocês aqui porque tem muito a ver com o tema. Dá uma olhada. Vamos lá. Mas, ao mesmo tempo, eu sei, e muita gente que está assistindo a gente também, eu imagino que esteja passando por isso, ou já passou por algo parecido, que é uma tristeza sem motivo, Nossa, isso é o pior. tá ligado? A tristeza sem motivo é assustadora, Uhum. manja? Porque se você sabe por que você tá triste, A tristeza sem motivo, em filosofia, é chamada de angústia. Angústia. Geralmente, angústia e ansiedade são consideradas como sinônimas, mas a diferença entre uma e outra é que a ansiedade tem uma imagem. Você está ansioso por causa de alguma coisa determinada. A angústia não. A angústia se instala sem você saber por quê. Mas vamos lá. se pelo menos só de você saber o motivo já é meio acalentador. Por exemplo, se você entrou numa depressão porque sua namorada te deu um pé na bunda, tudo bem, mano. Beleza. Curte aquela depressão por um mês, fica. Isso não é exatamente depressão, né? Ele está utilizando a palavra depressão, claro, sem nenhum compromisso rigoroso, porque ele está numa conversa informal e é perfeitamente compreensível. Ele está se referindo à famosa fossa. Quando a gente termina um relacionamento, a gente fica na fossa mesmo, normal. A gente passou um período de tempo com uma pessoa, se acostumou com essa pessoa, amou essa pessoa, e quando esse relacionamento termina, é mais do que esperado que a gente fique na fossa. Estranho seria se a gente não ficasse. Isso não é depressão, mas tá. Fica na fossa, porque é o luto, é o sistema. Agora, ninguém terminou com você, você não perdeu seu emprego, você não tem nada de problema na tua família, e você fala, por que eu tô triste, mano? Por quê, tá ligado? Por que eu não... Eu desconfio que essa pergunta seja exatamente a pergunta do Whindersson. Por todas as declarações que ele já deu, essa é a mesma pergunta do Whindersson. Por que eu tô assim? Eu não tenho motivos pra estar assim, por que eu tô assim? consigo levantar da minha cama? Por que eu não vejo valor mais nas coisas que eu via antes, cara? Nossa, isso é o pior. E esse não ver valor mais nas coisas que via antes tem muito mais a ver com depressão do que tristeza, exatamente, né? Depressão nem sempre se manifesta em tristeza.
Mas é constante que depressão se manifeste em apatia. Exatamente essa de não dar valor às coisas que eu dava. Ou não ver valor nas coisas. Pior pra mim. Quando você perde a noção das coisas que você não tem mais... Nada mais tem valor pra você. Que pariu. Você não consegue... Afeta até seu senso de humor. Você não consegue mais dar uma risada. Afeta principalmente o seu senso de Principalmente, humor. A apatia afeta o senso de humor, mas ela não é exatamente tristeza, entende? Como você fica indiferente, você tende a não atribuir mais aquele valor, inclusive valor de humor, aquilo que você dava, e, portanto, você passa a se comportar de modo menos efusivo e tal. Mas nem sempre isso acontece, tá? Às vezes, a pessoa que está em depressão, ela consegue fingir muito bem, inclusive, né, rindo e sendo efusivo. E isso foi o que mais me pegou. Quando eu vi que eu não tava conseguindo mais dar uma risada. E eu sou um cara que ri de absolutamente qualquer coisa. Irmão, eu tenho uma regra na minha vida. Se eu entendo que você está tentando fazer graça, eu vou rir. Você já vai se abrir. Só pra presentear você pela sua tentativa de fazer... Agora eu sei porque você ri tanto dos meus shows. Pois é, mas agora eu não achei graça. Lembrou aquele verso lá do Fernando Pessoa? O poeta é um fingidor. Ele finge tanto que ele finge ser a dor que ele de fato sente, né? Mas tá ligado? E tipo, eu não tava conseguindo fazer isso, cara. Eu meio que perdi a noção. Então eu evitava encontrar amigos, eu evitava sair de casa. E não é evitar assim de tipo, hoje eu vou ficar aqui em casa. Não, é tipo, hoje eu não consigo sair de casa. Não vou sair da cama. Não consigo. Aí tipo, dá 2 da tarde você fala, talvez se eu tomar um banho eu melhore. Aí você toma um banho e fala, puta, ainda tô assim. E aí você começa a usar coisas que já funcionaram uma outra vez. E ele vai descrever com mais detalhes aí. Mas o que eu queria captar daqui, dessa breve conversa entre os dois humoristas, o Ed Gama e o outro, eu me esqueci o nome, cara. Como é que é o nome do outro? Patrick Maia. É justamente o quanto isso é comum em comediantes. Os dois são comediantes, né, de stand-up. E eles estão relatando coisas que aconteceram com eles. Mas não precisa ficar aqui. A gente tem um exemplo internacional, muito famoso, inclusive. Certamente você já ouviu falar, se não, vai ouvir agora. Todos vocês conhecem o Jim Carrey. O Jim Carrey, há alguns anos, vem falando sobre esse processo dele de passar por depressão e tal, de ressignificar o modo como ele encara a vida. E que tem um trecho de uma mensagem que ele já expressou de diferentes modos. Vamos dar uma olhada, é pequeno. I believe that I had to become a famous idea and get all the stuff that people dream about and accomplish a bunch of Eu percebi que eu tive que ficar famoso, que eu tive que obter o sucesso que as pessoas geralmente atribuem a uma pessoa de sucesso para things that look like success in order to give up my attachment to those things. Embora com o intuito ou para que eu pudesse desistir, né, me livrar do apego a essas coisas. It's been part of the evolution of ego is to spend your first half of your life acquiring and adding, thinking you can add to yourself, and it looks great. I mean, it looks great when you got a cool car and you got good, nice clothes, and you know, and you've done something that people admire, you know, but it can never fulfill you. You can never be happy. You know what I mean? It's not where happiness comes from. Então isso nunca vai te preencher, isso nunca vai te satisfazer. O que ele está tentando dizer aqui é que aquilo que geralmente se atribui socialmente como sendo algo que satisfaz alguém, honra, bens materiais, geralmente são atrelados a essas duas, são derivações dessas duas coisas. Honra significa o reconhecimento público que você tem por ser quem você parece ser. E esse parece ser é essencial aqui para entender o que honra é. Honra é uma coisa que atribuem a você. É sempre a imagem social que você tem, não necessariamente por aquilo que você é, mas pelo que você parece ser. E bens materiais é aquilo que você consegue adquirir de posse de compra. Uma casa, um carro, roupa e por aí vai. Tudo isso, para a convivência social, não é que é uma escolha, é necessário. A gente não tem escolha, a gente precisa adquirir bens materiais e a gente precisa cultivar certa imagem perante os nossos pares.
Não é uma escolha isso. Assim, não é que alguém é bom ou mal porque faz isso. Viver em sociedade, o que é certa redundância, porque ser um ser humano é viver em sociedade, não tem outra hipótese. Faz parte da natureza humana viver em sociedade, ninguém consegue viver sozinho, até porque para que você viva tem que ter dois outros que te gerem, e para que você se desenvolva você tem que, né, ter habilidades que você nunca vai dominar sozinho, comida, enfim. É redundante falar viver em sociedade quando você é um ser humano, porque ser humano é viver em sociedade, não tem outra hipótese. E viver em sociedade implica que você tem imagem social e que você vai adquirir bens. É óbvio. O que acontece é que, em grande parte da vida, e esse é o ponto do Jim Carrey, você confunde essas duas ações necessárias, não tem escolha, você tem que fazer, com ações que vão preencher tudo que você tem para ser. Tudo que você tem para ser. E, de fato, as duas contribuem para que você tenha bastante atenção, reconhecimento perante os outros. Mas não contribuem necessariamente para que você se auto-reconheça ou se auto-cultive. Porque o risco das duas é que você vai se perdendo no personagem. Porque as duas, convenhamos, elas servem para que você sinalize coisas que você é, certo? O carro que você tem, a casa que você tem, a roupa que você usa, sinalizam coisas que você é. Sinalizar coisas que você é faz parte de quem você é. Você pode, de fato, ser uma pessoa extrovertida e vestir roupas coloridas para sinalizar a sua extroversão. E por aí vai. No entanto, é possível perfeitamente dissociar quem você é daquilo que você sinaliza. Perfeitamente. Atores fazem isso, não fazem? Você pode sinalizar uma coisa e ser completamente outra. E, terceira hipótese, você pode negligenciar completamente aquilo que você é e passar uma vida inteira sinalizando coisas, sem nunca se preocupar com aquilo que você é de fato. Entende? Então as duas coisas podem estar juntas, as duas coisas podem estar separadas. E quando elas estão separadas, o preço é cobrado. E esse é o ponto do Jim Carrey. O preço é cobrado. Você passa uma vida inteira achando que é isso que vai preencher quem você é, quando não é. Quando não é. E sobre comediantes especificamente, há, 12 anos, 13, 14, eu não sei exatamente, de 12 a 14 anos atrás, eu assisti na TV um filme chamado Watchmen, que é baseado numa série de quadrinhos, inclusive. E nesse filme tem uma cena curtíssima de um personagem chamado Rorschach. E esse Rorschach, em 40 segundos, 50 segundos, relata uma anedota. Uma anedota é uma historieta, né, uma historinha. Geralmente tem um fundo ali de reflexão ou humorístico, mas não necessariamente. Que serve para, é isso mesmo, para causar reflexão. E tem tudo a ver com o assunto que eu estou tentando propor aqui para vocês, que é o assunto sobre como é que comediantes são acometidos por esse sentimento de, a gente pode chamar aqui de tristeza, mas já discutimos que não é necessariamente tristeza, sem saber de onde. Vamos ouvir aqui o Rorschach, que é esse personagem dos quadrinhos, relatando essa anedota. Uma vez eu ouvi essa piada. Um homem vai ao médico, diz que está deprimido, que a vida parece dura e cruel. Um homem vai ao médico, diz que está deprimido, que a vida parece dura e cruel. Diz que se sente só num mundo ameaçador. O médico diz, o tratamento é simples. Olha o tratamento do médico. Olha o tratamento do médico. O grande palhaço, Pagliatti, está na cidade. O grande palhaço, Pagliatti, né? E Pagliatti é palhaço em italiano, né? Então o nome do palhaço é palhaço. O grande palhaço, Pagliatti, está na cidade. Está na Vá cidade. ao show. Isso deve animá-lo. Então vá ao show do palhaço Pagliatti. Você está triste, tudo que você precisa é sorrir, se alegrar. E qual que é a resposta do cara que está pedindo ao médico alguma coisa? O homem começa a chorar. Mas, doutor, ele diz, eu sou Pagliatti.
Mas, doutor, eu sou o Pagliatti. Eu sou o Pagliatti. Então, aqui entra em reflexão aquilo que a gente pode colocar em outras situações análogas, que tem sempre um vigia que cuida de certa população. Mas quem vigia o vigia? O psicólogo, ele cuida de você, mas quem cuida do psicólogo? Sempre tem várias situações dessas, né? O comediante é aquele que faz você rir, mas e quem faz rir o comediante? Nesse caso aqui, ele evidencia esse paradoxo, entre aspas, que não é um paradoxo lógico, mas causa determinada incongruência quando a gente pensa, mas também evidencia que aquele que parece ser o símbolo de alegria pode ficar triste. E a solução não é alegria, exatamente. É outra coisa. É outra coisa. Então, essa imagem do comediante que é triste ao mesmo tempo, ela é quase que um arquétipo. Ela está presente em muitas historietas, em muitas narrativas, de tão comum que ela é. De tão comum que ela é. Então, o palhaço, no fundo, é triste. A figura do palhaço triste é muito comum também. Então, tudo isso leva a gente a refletir sobre um tema que, na verdade, é bastante antigo em filosofia. Você sabe que eu estava relendo esse livro aqui, Exercícios Espirituais, do Pierre Hadot. Exercícios Espirituais e Filosofia Antiga. Esse livro é uma coletânea de artigos sobre filosofia antiga e o quanto a filosofia antiga, na verdade, tem uma preocupação indissociável com a condução da vida prática, da vida boa. O que faz a vida ser uma vida boa? E o Hadot era um grande advogado dessa tese, de que filosofia e preocupação com a condução da vida são indissociáveis, ou pelo menos assim o foi no início da filosofia grega. Isso vem se dissociando desde a Idade Média para cá, mas a filosofia tem esse quê de preocupação com a vida prática. E uma preocupação muito clara dos gregos, essa é uma tese do Hadot, é com um conceito chamado tranquilidade da alma, que em grego é ataraxia. Os gregos se preocupavam com pelo menos 3 coisas, vai defender o Hadot aqui. Com a tranquilidade da alma, com o autodomínio, com a liberdade interna e com uma consciência cósmica, com uma reconexão com o todo. Vou falar só da tranquilidade da alma. E, bom, céticos falavam sobre isso, cínicos falavam sobre isso, epicuristas falavam sobre isso, e os famosos estoicos falavam sobre isso. Cada um deles falava sobre isso desde uma perspectiva que, para nós, é muito estranha. Por quê? Porque a perspectiva da qual eles falavam era sempre uma perspectiva de que alcançar a tranquilidade da alma tem a ver com alguma coisa que não passa por aquilo que o Jim Carrey estava denunciando. Não passa por acumular bens materiais, não passa por acumular honra. Ou seja, não passa pela imagem que os outros têm de você. Não passa. Não passa. A ataraxia, ou a tranquilidade da alma, passa por alguma coisa que você alcança no âmbito interno, mas não confunda esse âmbito interno com uma noção bastante contemporânea, moderna contemporânea, de que você é um átomo dissociado do ambiente em que você está. A gente adora pensar que a gente é isso, né? Se a gente está bem, dane-se a cidade, dane-se o país, dane-se o mundo. Um grego antigo ou um romano antigo não pensaria assim, porque a tranquilidade da alma está indissociavelmente ligada com aquele terceiro pilar, a consciência cósmica, com a noção de que você sabe que você não é isolado, que você sabe que você é parte do todo, você sabe qual que é o seu lugar. E quando você tem a consciência de qual é o seu lugar, de qual parte do todo você ocupa, é mais simples você chegar na tranquilidade do espírito, né, na ataraxia, porque a ataraxia tem a ver com essa consciência cósmica atrelada ao quanto você não se deixa abalar por aquilo que acontece externamente. Não porque você ignora o que acontece externamente, mas porque você sabe como interpretar aquilo que acontece externamente. Tem uma diferença muito grande aí. Ignorar de saber como interpretar. E cada uma das escolas vai dar uma espécie de solução para isso.
Os epicuristas, por exemplo, vão depositar suas fichas de que é central para que nós saibamos interpretar as adversidades do mundo, que nós saibamos dosar a quantidade de prazer que nós buscamos. Nunca um prazer exagerado, sempre um prazer moderado. E sempre na companhia de verdadeiros amigos. Não esqueçamos que o Epicuro é um filósofo que fundou uma escola chamada O Jardim, em que ele convivia com os seus amigos. Os céticos vão enfatizar que a tranquilidade da alma é alcançada quando você, olha só que atual, não se apega demasiadamente às suas convicções. Se apegar demasiadamente às suas convicções causa intranquilidade. E no fundo, você sequer tem tanta certeza das suas convicções. E quando você se apega a elas, você se sente atacado quando elas são atacadas. Ao passo que quando você suspende o juízo sobre elas, você alcança certa tranquilidade. E os cínicos são aqueles que pregam o completo desapego às convenções sociais, chegando até o exagero do mais famoso entre eles, que é o Diógenes, de completamente viver desapegado a ponto de andar na rua sem muitas roupas, de fazer coisas do tipo se masturbar em praça pública, para dizer o quanto aquilo era natural e escandalizável, e o que era completamente antinatural não escandalizava as pessoas, como corrupção e coisas do tipo. E os estoicos, que vão pregar uma vida completamente austera. Os estoicos, na verdade, são uma junção de várias outras escolas, inclusive de lições epicuristas, cínicas e céticas. A gente pode falar mais sobre o estoicismo em outra ocasião. Mas a preocupação sobre o que traz a tranquilidade da alma é uma preocupação filosófica desde a origem. E é isso que eu queria falar. E ela não passa por obter, e esse é o meu ponto, o reconhecimento que a gente acha que quando obtém, tudo se resolve. E ela não passa por obter as posses materiais que a gente acha que quando obtivermos, tudo se resolve. Tem uma frase atribuída ao Jim Carrey, e eu queria fechar com essa frase, que é mais ou menos assim: eu queria que todo mundo tivesse a chance de se tornar rico e famoso. Eu sei que não vai, né? Eu sei que não vai. Mas eu queria que todo mundo tivesse a chance de se tornar rico e famoso, para que as pessoas descobrissem que não é aí que mora o que elas querem, o que elas estão atrás. Não é aí que reside o que elas estão atrás. E essa é uma lição da filosofia tão antiga quanto a própria filosofia. Tão antiga quanto a própria filosofia. O que não falta na história da humanidade são casos de pessoas que alcançaram o mundo, sempre circunscrito ao seu mundinho, né? E ainda assim se sentiram extremamente insatisfeitas. Eu fiz uma reflexão sobre isso em outro vídeo, em que eu chamo de o paradoxo do hedonismo. Vou colocar aqui. Dá uma olhada nele, vou colocar aqui na tela final também, porque ele explica muito do quanto você, perseguindo a sua satisfação pessoal, na verdade, se afasta da sua satisfação pessoal. Se você gostou dessa reflexão aqui, você vai gostar dessa outra reflexão também. Não se esquece, você é o que pensa e, como sempre, fique com Sócrates.